A Conab realizou na quinta-feira desta semana mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho no estado do Mato Grosso. Mais uma vez, a rodada teve boa adesão tanto por parte dos vendedores quanto dos compradores, que aproveitaram essa situação para negociar o seu cereal a melhores condições. No leilão desta quinta-feira, aliás, na rodada de leilões, houve negociação para leilões da modalidade PEPRO, PEP e também opção de venda futura do milho. Como já vem acontecendo desde o mês de abril, sempre que há leilão de venda futura, a adesão é total, 100% da oferta é arrematada. Uma surpresa deste leilão de quinta-feira foi uma adesão um pouco mais alta nos leilões de PEP, que são aqueles que pagam um prêmio a mais a quem compra o milho do estado do Mato Grosso, de acordo com o que está estabelecido no edital, e paga o valor mínimo estabelecido pelo governo federal. Vamos acompanhar na tela agora o resumo de como foi mais essa rodada de leilões. Em relação ao leilão da modalidade PEPRO, que paga um prêmio a quem vende o seu produto escoa para regiões que estão estabelecidas no edital, houve oferta de 800 mil toneladas. Foram arrematadas 589.500, o que representa 73% do total disponibilizado. Em relação ao leilão PEP, foram ofertadas 330 mil toneladas, com 81% arrematado, ou seja, 267 mil toneladas. Já os leilões de opção de venda futura do milho, houve oferta de mais 7.400 contratos e todos eles foram negociados. Por meio desse instrumento de opção de venda futura, os produtores podem vender o seu milho para o governo federal até a data 15 de setembro deste ano, pelo preço de R$ 17,87 a saca, ou seja, já travar o preço para a entrega do cereal lá para frente. Esses leilões que a Conab vem realizando desde abril, tem como objetivo, portanto, garantir que o produtor rural receba pelo menos o valor mínimo pela sua produção. E falando em milho, a situação climática tem atrapalhado e gerado muita preocupação nas áreas produtoras do cereal de segunda safra. No sul do Brasil tem chovido com um certo excesso nos últimos dias, o que já traz preocupação, em especial para as áreas que começaram a colher este produto. A Nadiara, da Somar Meteorologia, participa do programa com a gente, conta agora como que deve ser o clima na região sul do Brasil e como que devem ficar as temperaturas. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, a chuva acima do que é normal para a época do ano, que tem atingido o sul do Brasil, tem impactado muito nas atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra em algumas cidades do Paraná. O nível de umidade do solo está bastante elevado em toda a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas áreas em rosa do mapa, o nível de umidade no solo chega até 100%. Por outro lado, mais ao norte da região central e também do sudeste, o tempo mais seco tem beneficiado as atividades no campo, e a umidade no solo está em declínio. Agora, para os próximos dias, a previsão é de diminuição da chuva sobre o centro-sul do Brasil. Por enquanto, há uma frente fria avançando pelo litoral das regiões sul e sudeste. Esse sistema até organiza algumas instabilidades aqui no sudeste, no centro-oeste, mas no final de semana a chuva já dá uma trégua. No início da próxima semana é que a chuva ganha um pouco mais de força, principalmente na divisa de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Mas não há previsão para grandes volumes de água que possam trazer transtornos para as lavouras de milho. Agora, no sul do Brasil, o grande destaque é o tempo mais seco, especialmente no interior do Paraná, nas áreas que estão colhendo as lavouras de milho segunda safra. A previsão é de tempo mais firme, pelo menos até o dia 14 agora do mês de junho. Além disso, outro destaque é o declínio acentuado da temperatura. Hoje a temperatura já voltou a cair no sul do Brasil e a tendência é que esfrie ainda mais durante as próximas madrugadas entre o sul, sudeste e centro-oeste. Inclusive, pode gear em algumas áreas produtoras do Paraná. A temperatura mínima cai mais aqui sobre as regiões serranas, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Planalto Paranaense, onde pode chegar por volta de 0 grau. Agora, em algumas áreas produtoras aqui do sul e oeste paranaense, a temperatura pode chegar por volta de 2 a 3 graus. Isso gera um risco de geada de forma um pouco mais isolada. Sobre o sudeste e centro-oeste, há risco de geada nos pontos mais altos, principalmente aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, e também pode gear no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas nas principais áreas produtoras de milho segunda safra, a temperatura diminui, mas sem risco para geadas. No decorrer do segundo período, entre os dias 14 e 19 de junho, o tempo seco predomina em grande parte do centro-sul do Brasil e deve beneficiar as atividades de colheita
do milho segunda safra. Tem previsão para algumas pancadas de chuva aqui no Rio Grande do Sul e apenas na faixa leste do Sudeste.